Cenas como essas podem trazer memórias muito fortes, não é mesmo? Traumas como esses são pontos onde o diabo encontra portas abertas para continuar travando a vida de milhares de mulheres. Esse é o motivo de você não conseguir ser feliz no seu relacionamento conjugal, de ter medo ou de não saber como lidar com seus filhos. Sentir-se presa, estagnada ou com aquela busca insaciável de ter e conquistar tudo para provar que é capaz e autossuficiente. Os traumas vieram, te feriram como pequenas flechas. E talvez você sempre achou que o tempo traria a cura. Mas a verdade é que você precisa entender e aprender a amar-se, a perdoar-se e perdoar quem atirou a pedra, tirou a flecha. Mas Helena, eu vou perdoar quem me feriu? Como? Lembra da minha história? Eu contei para vocês que eu sofri uma dor muito aguda, que foi o abuso. Desde tenra infância, eu tinha entre 2 e 3 anos, quando os abusos começaram e se seguiram até os 10 anos, por volta de 10, 11 anos de idade, em torno disso que eu tinha, quando eles cessaram. E isso deforma muito a vida. E eu fui levando esse peso, fui levando essas pedras, fui levando essas cargas, mas eu pensei que já estava resolvido. Eu pensei, não, a gente varre para debaixo do tapete. Não é assim que a gente faz? A gente pensa que resolveu, mas aí uma circunstância revela, traz à tona, sopra a brasa, né, como eu falei. E essas questões, elas vão, sem que a gente perceba, nos modelando, elas vão nos engessando, nos dirigindo. E por mais que você pense que você está agindo de acordo com a sua liberdade, sua vontade, sua autossuficiência, sem que você perceba, você vai sendo travado, sem liberdade. Você vai se movendo dentro daquele padrão de dor. E quando veio no meu coração assim, perdoe. Que perdoe? A gente arruma logo 1000 argumentos. Como assim, Senhor? O Senhor não sabe a dor que eu passei, o Senhor não sabe como está doendo. E o Senhor, Helena, tem um plano para você. Eu quero te modelar no meu caminho, no meu propósito. Eu quero te dar liberdade para você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Eu quero te fazer feliz. Mas a gente não quer abrir mão daquilo que a gente está segurando. A gente quer vingança, a gente quer justiça e a gente acaba pensando que está ferindo o outro, pensando que está evoluindo, a gente está, na verdade, enjaulado dentro da nossa falta de perdão. Não foi tão fácil para mim e o perdão é muito particular. Cada um vive uma circunstância. Não adianta a gente querer dar aqui uma receita pronta, mas eu quero te dizer, tem jeito. Existem hoje ferramentas, bendito seja Deus. Existe o caminho do perdão que a gente pode percorrer. Alguns serão mais fáceis, a gente vai conseguir ir de acordo com a nossa maturidade, de acordo com o nosso relacionamento com Deus, a gente vai elaborando isso. Mas também, graças a Deus, gente, hoje nós temos tanto auxílio, tanta a ciência à disposição de sarar, inclusive, a nossa alma. Eu não consigo entender como alguns cristãos ainda negam a importância da psicologia, da psiquiatria, dos estudos que existem sobre o comportamento humano. Gente, isso tudo é muito bom, isso tudo é dom de Deus, dádiva de Deus, presente que Deus concede aos homens. Eu tenho cá para mim que Deus sabia a encrenca emocional que nós íamos entrar nela e Ele já providenciou escape, Ele já providenciou ferramentas, Ele já providenciou possibilidades e elas estão acessíveis a todos nós. Eu quero te encorajar, eu encontrei o caminho do perdão, mas não foi tão fácil. No princípio eu resisti. Eu achava, eu fui a lesada, eu não tenho que perdoar coisa nenhuma. Eu não sou obrigada, eu já passei por isso, eu ainda sou obrigada a perdoar. Na verdade, eu nem pensava que eu precisava de perdoar, porque eu já tinha entrado no compartimento da indiferença. A gente varre a sujeira para debaixo do tapete e a gente pensa que ela não existe mais e a gente assume uma postura defensiva, uma postura indiferente.
e pensa que isso só resolve. Não resolve. A indiferença e ignorarmos a nossa dor só acentua. Sabe, aquela coisa vai virando um ranço, vai estragando o tapete. É isso que eu quero dizer. Quanta sujeira, dependendo da sujeira que você coloca debaixo do tapete, ele vai deteriorar o tapete. O aroma da casa vai virar uma fedetina. Então, é muito importante a gente resolver os problemas, encerrar, fechar, deixar a ferida cicatrizar. A marca fica, mas ela não dói mais. Você pode passar a mão, esfregar, e ela fica ali como testemunho de que você superou, de que você venceu. E essa cicatriz pode levar muitas outras pessoas a um novo caminho de cura, de esperança, de refrigério, de alegria. É possível, existem ferramentas e elas estão à nossa disposição. Naquele primeiro momento eu resisti muito e o Senhor era insistente comigo. O Espírito Santo ali, na minha comunhão com Ele, dizia, perdoe. E eu lia os textos da Bíblia que falavam sobre perdão e eu falava assim, como é que eu vou conseguir? Eu não estou sentindo nada, eu não sinto desejo de perdoar. Eu não sinto um arrepio, não sinto uma revelação. Não sinto. Como é que eu vou perdoar? E o Senhor foi me ensinando que perdoar não é apenas um sentimento, é uma decisão. E eu entrei por aquele caminho do perdão, eu fiz uma oração corajosa, sabe? E eu entrei por aquele caminho do perdão. Não foi fácil, não foi repentino, não foi de um dia para o outro, mas foi verdadeiro e definitivo. Essa é a palavra, definitivo. A gente vive num tempo muito imediatista e a gente quer plantar a semente num dia e colher o fruto no dia seguinte. A tecnologia cooperou bem para que a gente se tornasse assim, imediatista. A gente quer ver logo o problema resolvido e quer que as coisas entrem instantaneamente no nosso coração e que a gente não se lembre mais do abuso, da afronta, da dor. Não é assim que acontece. É tão interessante que no reino de Deus a gente vê os processos na natureza e Jesus ilustrando o reino de Deus através desses processos. Você consegue se lembrar? Observe os lírios no campo. Olhe as aves no céu. Se a sua fé não for como um grão de mostarda, não é assim que Jesus fala? Várias vezes ele ilustra, ele exemplifica a fé, o reino de Deus, os processos dentro do reino de Deus, com os processos na natureza, os processos que a gente acompanha dia a dia. E é como o perdão, é como se a gente plantasse uma semente. É uma decisão de plantar uma semente, a semente de perdoar. Mas para a gente entender que a gente precisa perdoar, a gente tem que entender o que a Bíblia diz. Às vezes a gente pensa que tem que perdoar se a pessoa tiver consciência do seu erro e vier me pedir perdão. Então é assim que eu tenho que perdoar? Não, a Bíblia diz o seguinte, se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e depois volta e entrega a tua oferta. Olha bem como as coisas são. Deus está dizendo então que o perdão está antes da adoração, porque a oferta ela é uma expressão de adoração a Deus, não é verdade? Então Deus está organizando. Não, primeiro vai lá, conserta, perdoa, resolve a situação. Ah, Helena, e se eu quero resolver a situação e a pessoa não quer resolver a situação? Se a pessoa acha que não me fez mal, se ela acha que não me feriu, aquelas palavras paralisaram a minha vida, como é que minha mãe fez aquela coisa comigo? Gente, se a pessoa não tem a consciência, que você tenha a consciência por vocês duas, ou por vocês dois. Que você chegue à conclusão de que você precisa tomar a decisão de plantar a semente. Eu não quero carregar esse fardo, eu não quero andar com a falta de perdão, então eu decido plantar a semente. Primeiro, é uma decisão. Segundo, você precisa de perseverar nessa decisão. Não é tão interessante? A gente planta, quando a gente faz aquela experiência, quando a gente é criança, não sei se você chegou a fazer, do feijãozinho no algodão. A gente, quando é criança, a professora está ali, explica para a gente que vai nascer um pezinho de feijão, a gente coloca no algodão, num pires, o algodão e o grão de feijão. E a gente fica ali todo dia vigiando para ver se sai um brotinho, né?
Não deve ser assim na nossa jornada de perdão. A gente deve plantar a semente e confiar de que o Senhor vai dar crescimento da semente. Então, na minha jornada pessoal, eu decidi perdoar. Então, eu fiz uma oração de entrega, Senhor, eu não consigo carregar essa dor. Eu sei que pela sua palavra eu preciso perdoar, eu preciso, mesmo que ele não me peça perdão, mesmo que ele não sinta a necessidade de conversar sobre o assunto, mesmo que eu já não o via há muitos anos, eu realmente coloquei ele na geladeira, no compartimento da indiferença, então para eu não precisar de lidar com a minha dor. Então a gente risca pessoas da vida, assim, para a gente não ter que lidar com a dor. E essas pessoas, às vezes, são pessoas muito próximas. É um irmão, é um primo, é um tio, é o próprio pai, a própria mãe. E não, o Senhor não quer que a gente tenha pendências com ninguém, não, gente. A gente deve caminhar livres, sem nada te prendendo, nada te amarrando. Então, eu tomei essa decisão e fiz a minha oração de entrega, falei com o Senhor, eu decido perdoar, eu vou caminhar, eu vou perdoar. E aí vinham aqueles pensamentos, claro, a lembrança daqueles momentos terríveis, e aí a gente até faz assim com a cabeça, a gente não quer se lembrar, né? E a gente pensa que só menear a cabeça vai resolver o problema, não vai. Então, em alta voz, gente, eu orava em alta voz, Senhor, eu já perdoei, eu já tomei essa decisão e eu não pego essa semente de volta, ela está plantada. Eu creio no teu poder, eu não consigo percorrer esse caminho de perdão que o Senhor conhece tão bem. Quem melhor do que Deus? Quem melhor do que Ele para conhecer o caminho do perdão? E dar o seu próprio filho e esse filho ser açoitado, morto e o perdão sempre estendido. Jesus está pendurado na cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É tão interessante que quando a gente comete alguma falta, a gente sempre arruma uma justificativa. Você já percebeu? Não, eu cheguei atrasado, você não sabe o que me aconteceu? A minha funcionária não chegou, o meu relógio não despertou, me desculpa, mas eu não tive culpa, foi o ônibus que atrasou. A gente sempre tem uma justificativa para o nosso equívoco, para o nosso erro, para o nosso deslize. Mas quando é com o outro, a gente não tem essa mesma tolerância, esse mesmo olhar e essa mesma compaixão. Você já parou para pensar? Eu não estou aqui, gente, querendo fazer nenhuma apologia à pedofilia, de maneira nenhuma. Mas você já parou para pensar que as pessoas que abusam, normalmente, elas sofreram algum tipo de abuso? Parece uma teia maligna que vai se estendendo de geração para geração. Você vai reproduzindo, tratando os seus filhos, às vezes, da maneira que você foi tratado. Às vezes, quando você era filho, você pensava, quando eu for pai, quando eu for mãe, eu nunca vou tratar meus filhos assim. Quando você pensa que não, você está reproduzindo exatamente o mesmo comportamento. Se você não resolve uma dor dentro de si, você vai reproduzir essa dor. Você vai ferir outros, porque você está sangrando. É impossível, gente, a gente não sangrar e não sujar ninguém. Então, quando vinham aquelas memórias, aquelas lembranças duras, difíceis de lembrar, eu orava alto, Senhor, eu já entreguei, eu não aceito mais nenhum fardo na minha vida, eu não quero mais, eu não aceito mais esse fardo, eu não aguento esse fardo. Então, Senhor, diante do Senhor, eu estou reafirmando a minha decisão de perdoar. À medida que eu fui fazendo isso, um sentimento de compaixão foi enchendo o meu coração em relação àquele meu tio que eu não via já há anos. Eu fiquei pensando, o que levou ele a isso? O que será que aconteceu na jornada dele? O que será que provocou isso? Por que uma pessoa é levada a isso? Enfim, sem tentar justificá-lo, mas também tendo um coração quebrantado, eu comecei a orar por ele. Eu não comecei a orar só pelo meu processo de perdão. Eu comecei a orar por ele. Sabe quando a Bíblia fala assim, orai pelos vossos inimigos? Parece uma coisa impossível, não é? Amai os vossos inimigos. Na verdade, o texto diz, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem.
E eu resolvi colocar em prática. Eu não apenas reafirmava o perdão, mas eu também orava por ele. Senhor, eu estou abençoando o fulano, a sua família, seus filhos. Cobre com o teu sangue, que eles conheçam o Senhor, que eles experimentem salvação. Gente, os anos, passaram-se alguns meses, eu não me lembro exatamente quantos meses, mas todos aqueles anos que eu carreguei a dor, a raiva, a vontade de vingança e depois a indiferença, eu não queria ver nem a cara, nem pintado de ouro. Um dia eu entrei na casa dos meus pais e lá estava aquele meu tio. Quando eu penso que não, gente, eu entrei pela sala e... Tio, que bom te ver! E dei um beijo no rosto dele. Quando eu dei o beijo no rosto dele, o Espírito Santo falou assim dentro de mim: eu te trouxe, eu completei o processo. Você percorreu a estrada do perdão. Eu não estou dizendo que Deus vai levar você a beijar aquela pessoa que te afrontou. Talvez essa pessoa nem exista mais, ela já tenha partido. Enfim, são várias circunstâncias. Eu estou ilustrando com a minha história de que é possível você ficar livre da amargura, do peso, do trauma através do caminho do perdão. Deus é aquele que te toma pela mão e te conduz e Ele vai rompendo as correntes, Ele vai abrindo os elos que te aprisionam e Ele vai ministrando tranquilidade no seu coração quando você menos imagina. Não foi algo que eu programei, não foi algo combinado, não foi algo que eu vou até o meu tio, não. O encontro aconteceu casualmente e ali o meu coração transbordou naturalidade. Eu tratei aquele meu tio como eu tratava todos os outros tios, com um afeto sincero, não era hipócrita. E eu percebi que tinha virado cicatriz. A ferida fechou. Permaneça no caminho do perdão, percorra o caminho do perdão. Eu quero te encorajar, quero falar mais sobre isso com você, quero entrar em alguns pormenores. A palavra de Deus é uma chave, mais do que a gente possa imaginar. E obedecer, não apenas ler, mas crer e obedecer, nos leva para um caminho de liberdade absoluta. Às vezes a gente não entende, parece que a gente está perdendo, não é? Eu vou conceder perdão ao meu inimigo? Eu vou orar por aquele que me afrontou? Eu vou tratar com dignidade e honra a pessoa que me desmereceu e me humilhou? A palavra de Deus diz que é possível. E eu quero te dizer, com todas as letras, a palavra de Deus é a verdade. E eu posso atestar com o meu próprio testemunho, com a minha própria vivência. Esses versículos não estão ali só para encher páginas, ou para impressionar, ou para propor uma utopia. A Bíblia não é uma utopia. A Bíblia é possível. Desafiador obedecer? Sempre. Nós somos seres tendenciosos à rebelião, mas a obediência traz frutos eternos. Hoje, eu vivo igual meu amigo aqui, Gestalta, livre, não há fardos. Nada está amarrando os meus pés. Eu posso correr. Você lembra quando eu cantei a canção? O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. Não fui eu que compus a música, foi a Ana. Mas como aquela música traduz a minha história. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Entre pelo caminho do perdão, percorra, vai valer a pena.
Como tem sido bom direcionar tantas mulheres a essa liberdade que Cristo tem para nós. Eu quero muito conhecer o seu testemunho. Continue comigo nessa jornada, não desista, tem muito mais para acontecer. E se você ainda não entrou em um dos meus grupos VIP no WhatsApp, clique no link abaixo para entrar. Amanhã eu vou postar um vídeo nos grupos explicando em detalhes sobre o processo de inscrição do curso e a oferta única e exclusiva que eu preparei para você. Então é isso, fique com Deus e nos vemos amanhã nos grupos do WhatsApp.